Boa tarde a todos. Queria inicialmente pedir um pouco desculpa, a gente estava atrasando aqui um pouquinho, só para ajustando a questão da internet. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade aqui do TJCC, nós do Grupo EVA, Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, ter esse espaço para a gente discutir um pouco sobre cânceres ginecológicos e suas sequelas relacionadas ao tratamento. Eu vou começar minha fala apresentando para vocês um pouco o que é o grupo, tá? Só para a gente... Pode passar até o primeiro slide. O Grupo EVA é um grupo brasileiro de tumores ginecológicos, é um grupo formado, que hoje completa 10 anos, formado inicialmente por médicos e hoje por equipe multidisciplinar. Tem como presidente atual o Dr. Glauco Baiocchi Necto, que é ginecologista oncológico, e a missão do grupo é o controle holístico dos tumores ginecológicos através de educação, pesquisa, prevenção e suporte ao paciente. É um grupo que tem muitas atividades científicas de capacitação médica e equipe multiprofissional, e há 4 anos incluiu a questão do advocacy e do apoio ao paciente. Como a gente sabe, o tumor ginecológico bastante prevalente, há mais ou menos 33 mil mulheres é a expectativa de terem algum tipo de tumor ginecológico. Infelizmente, câncer de colo de útero está no destaque dos principais deles, e é um tumor que a gente precisa chamar a atenção, porque a gente tem método de prevenção e rastreio. Vacina de HPV, Papa Nicolau, pesquisa de DNA de HPV, são algumas estratégias para diagnóstico precoce e tratamento. Outro tumor, o tumor de endométrio, também bastante prevalente, vem aumentando no mundo de uma forma geral, por causa da questão, as pessoas estão vivendo mais, e relacionado também à obesidade. Câncer de ovário, a gente não tem muita estratégia de método de rastreio. Infelizmente, às vezes, os tumores são diagnosticados em fase avançada, mas a gente tem tido ganhos em termos de tratamento, e a questão da importância de saber do teste genético, que é uma forma de prevenir gerações subsequentes de não terem câncer de ovário, se tiverem a mutação de BRCA1 e 2. E o câncer de vulva e vagina são menos frequentes e podem muitas vezes estar relacionados a HPV, e é importante que seja feito o exame ginecológico de rotina. Na sequência aqui, a gente, há 4 anos, montou uma campanha que chama-se Setembro em Flor. Setembro, para todos terem conhecimento, é o mês internacional de conscientização de câncer ginecológico. E nós não tínhamos nada no Brasil que trouxesse à tona o tema. Então, foi montado o Setembro em Flor, em que tem como principal símbolo essa florzinha, que cada pétala dessa flor representa um dos 5 cânceres ginecológicos, e as cores são consideradas cores padrões em todo o mundo. Tá? O objetivo da campanha, basicamente, conscientização, para que a gente busque cada vez mais que as mulheres tenham forma de se prevenir dos cânceres que a gente consegue prevenir, e a possibilidade de diagnósticos precoces com menor sequelas a longo prazo. Então, desde 2021, essas foram as várias ações que a gente fez de incorporações de novas tecnologias, novas drogas, tentando mudanças de políticas públicas. Uma delas que a gente vem ajudando aí, que é a incorporação da pesquisa do DNA do HPV como método de rastreio, e mesmo estimulando a vacina contra HPV, que previne não só o câncer de colo de útero, mas vários outros cânceres HPV relacionados. Aqui, a gente, felizmente, a cada ano foi tendo uma adesão maior, inclusive de pessoas públicas, que foram aderindo à campanha, trazendo a importância aí do tema.
Então, aqui são várias ações, isso aqui é divulgação em rede social, só para vocês terem uma ideia, durante todo o mês de setembro é feito divulgações trazendo a questão da conscientização e várias ações, outras ações em shoppings, ações de vacinação, ação em Brasília, buscando realmente mudanças de políticas públicas. Esse foi um workshop de pacientes que a gente fez, trazendo conscientização. Foi o 4º ano esse ano, os 2 últimos anos presenciais, os 2 primeiros foram feitos durante a pandemia, e esse evento mais recente foi feito semana passada, que foi um fórum com parlamentares em Brasília, em que foram discutidas formas diversas de melhorar a linha de cuidado da paciente com câncer ginecológico. Aqui uma ação também com o clube, tivemos uma parceria aqui com o Clube Corinthians, eles tiveram durante uma campanha de doação de sangue, eles permitiram a divulgação da campanha no seu espaço. Isso aqui nos hospitais em si, especificamente do AC Camargo, e aqui mais para realmente fechar, trazendo a importância do grupo, que vocês sigam. Aqui são as redes sociais, o site do grupo, www.eva.org.br, e aqui, sempre que postarem, coloque o hashtag Setembro em Flor e o endereço do Instagram. E, para fechar, assim, só a minha primeira fala, eu vou chamar todos os meus colegas que vão participar dessa mesa. Aqui a gente tem... Opa! Eu não sei se vocês da projeção aqui vão ter que fazer apertar por mim, que é um vídeo. Vocês podem projetar, por favor? Eu não sei se... E essa foi a projeção esse ano em Brasília, há uma semana. A campanha esse ano, o tema é A Vida Além do Câncer. E aqui a gente chama a atenção da importância de ter bem-estar, de ter fé, todas as temáticas que são importantes para que qualquer paciente siga a sua vida o mais normal possível. Esse é o objetivo do grupo, trazer conscientização, trazer suporte a toda paciente com câncer ginecológico. Estamos aqui hoje justamente para discutir e ampliar cada vez mais essa voz, buscando essa ampliação através da divulgação de todos vocês e tentando melhorar essa discussão sobre o tema do câncer ginecológico. Por enquanto que corre o vídeo, eu vou chamar aqui. A gente sabe que, infelizmente, a jornada do câncer nem sempre é muito fácil. Aqui nós vamos abordar hoje temas diversos de sequelas ligadas ao tratamento da paciente com câncer ginecológico e como podemos minimizá-las. Para fazer parte dessa mesa, eu vou começar chamando o Dr. Maurício Cheim. Maurício é especialista em reprodução assistida, diretor científico do Grupo Huntington de Medicina Reprodutiva e membro fundador da Rede Brasileira de Oncofertilidade, membro do Comitê de Oncofertilidade da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Maurício, por favor. Na sequência, o Dr. Nelson Taichen. Nelson é um colega oncologista e ex-ministro da Saúde, advisor na criação e implementação da Lei do Câncer. É uma grande honra estar com o Nelson aqui nessa mesa, enriquecendo essa nossa discussão. Na sequência, a doutora Geórgia Fonte Sintra. Geórgia é ginecologista oncológica do Instituto Brasileiro do Controle do Câncer, mentora internacional do International Gynecology Cancer Society, membro da FEBRASCO e diretora do Grupo EVA.
E ainda a doutora Jaqueline Munareto Baiocchi, fisioterapeuta, doutora em oncologia pelo Hospital AC Camargo Câncer Center, coordenadora adjunta do Ambulatório Vascular da Unifesp, coordenadora de ensino, pesquisa em assistência em Instituto OncoExperts. Então, com essa rica mesa, a gente vai começar pela Geórgia, expondo a importância de um tema que é um calcanhar de Aquiles, que muitas mulheres com tumores de mama, tumores ginecológicos vivem, que é a questão da menopausa precoce. Tá? E como lidar com esses sintomas da menopausa. Então, a gente vai começar falando da menopausa, posteriormente de sexualidade, a preservação de fertilidade, e fecharemos com a importância do impacto financeiro que um diagnóstico de câncer tem para um paciente, para uma família e para um contexto de sociedade. Então, vamos começar com a Geórgia. Fiquem bem à vontade, anotem o que tiver de dúvida, no final a gente vai fechar com uma discussão, e vai abrir para perguntas, e essas perguntas vão chegar para mim via chat. Tá. Pode ver, se quiser. Muito obrigada, doutora Andréa, nossa líder no Advocacy, de levar informação para os pacientes, para a sociedade. Uma honra mesmo para mim estar aqui, agradecer também ao Grupo EVA e toda a organização. E eu vou falar para vocês sobre essa situação que é a menopausa precoce, que é algo que realmente impacta as pacientes que foram tratadas por um câncer ginecológico ou não. Então, aqui, vejo que tem muitas pacientes aqui, quero ver se vocês se identificam com essa situação. Então, uma paciente retornou para o segmento oncológico, o médico falou, nossa, seus exames estão ótimos, graças a Deus, não tem nenhum sinal de que o tumor voltou. A senhora vai voltar daqui a 4 meses só para a gente fazer um segmento. E daí a paciente fala, nossa, doutor, que bom, mas olha, eu estou com muitas queixas, eu estou com ondas de calor, não estou conseguindo dormir depois do tratamento, meu sono está muito difícil, eu fico cansado o dia inteiro, eu estou tendo muita dificuldade para ter relação sexual. E isso acontece muitas vezes, eu mesmo confesso que lá atrás, logo no começo do meu treinamento, era uma resposta que às vezes eu dava. Isso é normal, isso é esperado do seu tratamento. Mas o que importa é que os exames estão normais, o câncer não voltou, tá? Então, a senhora volta daqui a 4 meses. E a paciente, tá bom, obrigada, doutor. Realmente eu tenho que ficar grato que o tumor não voltou e é isso que importa. E vai embora sem ser avaliada e sem uma condução dessas queixas que são comuns e são muito relevantes. E por que é uma situação tão comum, né? A gente sabe, o tratamento do câncer tem um impacto muito claro, muito óbvio na função do ovário. A idade média da população geral de entrar na menopausa é 51 anos. Se a gente pegar só as mulheres que já tiveram câncer, isso já cai para 45 anos. E como que isso acontece? Lembrando que o nosso ovário é um órgão endocrinológico, ele produz hormônio. E ele é muito suscetível aos efeitos da quimioterapia. Está um pouquinho de eco, né? Aos efeitos da quimioterapia. Então, da mesma forma que a quimioterapia mata as células tumorais, pode matar as células normais também. A gente vê isso pelo folículo capilar e mucosas. E ela pode matar também as células produtoras de hormônio do ovário. A radioterapia pélvica em todas as pacientes vai causar uma falência ovariana. E o tratamento cirúrgico dos cânceres ginecológicos envolve, a maioria deles, a retirada dos ovários também. Também temos as pacientes com câncer de mama, que faz parte do tratamento um bloqueio hormonal, parar realmente a produção desses hormônios ou bloquear o efeito deles. E como que a menopausa impacta na saúde da mulher? É um impacto enorme. Então, a gente sabe que o nosso corpo inteiro tem receptor de hormônios femininos, principalmente os vasos sanguíneos, o cérebro, os nossos ossos. Então, a mulher que para de produzir hormônio, ela tem flutuações de humor, ela tem insônia, acho que vocês vão se identificar, quem entrou na menopausa,
que eles falam de despertar noturno, fica acordando à noite. E nisso não tem um sono reparador, passa o dia exausta. E isso, acumulado ao longo dos dias, dos meses, dos anos, tem um impacto muito grande na saúde dessa mulher. Muitas mulheres têm depressão, ou é um fator de risco para desenvolver depressão. Tem também as ondas de calor, que impactam a qualidade de vida demais. Tem mulheres que deixam de sair de casa à noite, porque é uma situação visível. A mulher sua, ela fica quente, a roupa fica úmida, e depois tem um frio terrível. Tem impacto cognitivo, vou mostrar isso para vocês. Mulheres com menopausa precoce, a gente viu que tem um aumento também no risco cardiovascular, aumento da frequência urinária, essa mulher fica urinando várias vezes, às vezes acordando à noite para urinar e às vezes com incontinência urinária. Tá? Infertilidade, que o Dr. Maurício vai falar para a gente depois, perda de libido, dor na relação sexual e perda de massa óssea com risco também de osteoporose. Então, olha o tanto de coisa, nosso corpo inteiro, basicamente, com o efeito dos hormônios. Na saúde cardiovascular, o estrogênio, que é esse hormônio que a gente para de produzir na menopausa, ele ajuda a manter o colesterol bom alto e o colesterol ruim baixo, evita a formação de placas de aterosclerose nos nossos vasos sanguíneos e influencia na distribuição de gordura. A mulher na pós-menopausa começa a acumular mais gordura visceral, que a gente sabe que é ruim, e vai perdendo a gordura periférica, do quadril, como é a característica das mulheres mais jovens. Saúde óssea. A gente sabe também que o estrogênio faz o cálcio entrar no osso, de forma que as mulheres na menopausa vão perdendo lentamente a densidade, a força, a massa desse osso, com uma diminuição de 20% da densidade óssea depois de 10 anos. Mulheres que entram na menopausa precocemente, antes dos 45 anos, 15% a 30% vão ter osteoporose. Então, olha o impacto. E saúde cognitiva, isso é uma coisa que tem se falado mais nos últimos anos, tá? Acho que pessoas vão se identificar. Uma das coisas mais citadas é a perda da memória verbal. Você vai, como que fala aquela palavra mesmo? É uma coisa óbvia e some aquilo, né? E a gente sabe que tem antecipação, às vezes, até de quadros demenciais, como Alzheimer, mulheres com menopausa precoce, e risco aumentado de doenças neurodegenerativas, a mais citada, que mais viram como fator de risco, Parkinson e depressão. Então, mostrei de todas as coisas terríveis, que acontecem na menopausa, que podem acontecer. Então, todo mundo tem que fazer reposição hormonal? Não, calma lá, lembrando que esses fatores de risco são mais evidentes em mulheres com menopausa precoce, que é o tema da aula, então com menos de 45 anos, mas a gente oferece, então, esse tratamento pensando em mulheres que não tiveram câncer, nas que tiveram menopausa precoce, por todos esses riscos que eu comentei, nas que não tiveram menopausa precoce, quando tem sintomas, E aí a importância da relação médico-paciente para conversar e acolher esses sintomas e fazer algo. E lembrando que a gente tem uma janela de oportunidade. Então, mulheres que entraram na menopausa, se passaram 10 anos, a gente começar uma reposição hormonal pode, na verdade, aumentar riscos, inclusive cardiovasculares. A avaliação tem que ser precoce logo que ela entra nesse estado. Começar uma reposição hormonal depois, uma mulher de mais de 10 anos na menopausa, na verdade, a gente está pondo riscos. E tem contraindicações claras, que a gente não pode fazer em ninguém com câncer ou sem câncer, a história de câncer ou não. Trombose, infarto ou AVC prévio, contraindicação. E problemas no fígado, com insuficiência hepática, contraindicação. E o câncer em atividade não é uma situação que a gente considera. E em quem já teve câncer? Então, esse é um assunto controverso que está sendo avaliado mais recentemente. Esse é um artigo, essa revista, The Lancet, é uma das principais revistas do meio médico, muito respeitada, e esse ano publicou como a gente maneja menopausa nas pacientes que tiveram câncer. Esse foi o tema do artigo. E o que eles foram enfáticos em algumas situações? Olha, gente, lembrar, o fato de ter tido câncer em si não é contraindicação. Tem cânceres em que a gente tem, sim, a possibilidade e a segurança de fazer. No caso dos cânceres ginecológicos, ele cita colo de útero, por exemplo, que são mulheres jovens, faz uma radioterapia, essa paciente entra na menopausa. Pode fazer, lembrando que tem que considerar aquelas contraindicações, Mama, não é seguro. Mas esse artigo avaliou e foi claro, o fato de já ter tido câncer não é contraindicação. Inclusive, alguns a gente indica por segurança, principalmente nessas pacientes com menopausa precoce, por todos esses impactos que eu comentei.
e se é possível e seguro em muitos casos. Por que não é oferecido? E isso, vocês viram que eu nem coloquei referência médica ali, porque isso é minha opinião, referência de desconhecimento médico que realmente fala, teve câncer, proibido hormônio, né? E isso não é o que a literatura médica nos fala. E outra coisa, exige-se resiliência da mulher durante toda a sua vida. Então, aguentar aquela situação, e após um tratamento de câncer não é diferente. E essa é a frase que é dita e repetida nos consultórios. O câncer não voltou, isso deveria ser suficiente. Os seus sintomas são pouco importantes perto dessa grande conquista, grande vitória que de fato é, né? Mas a mulher tem queixas, ela deve ser avaliada. E lembrando que as mulheres que tiveram câncer, eu falo, são mulheres traumatizadas, elas têm medo, né? A gente tem aquela ilusão de controle, chega o câncer, essa ilusão cai. E como, né, tem esse conhecimento geral de que câncer e hormônios têm uma associação, a mulher que já teve um câncer, ela tem medo, né, de fazer esse tratamento, e cabe a nós, profissionais de saúde, trazer essa informação da segurança e do porquê que a gente indica em alguns casos. E a menopausa, vocês viram todos aqueles sintomas. É uma doença, é uma situação, uma síndrome complexa. O médico sozinho não vai conseguir conduzir isso de forma adequada. Então, a gente tem que contar com a nutricionista para orientar, evitar o ganho de peso dessa época. A fisioterapeuta, que vai nos ajudar no controle dos sintomas geniturinários, são essenciais, fazem muito mais coisas, um impacto muito maior do que qualquer tratamento que a gente dá. O educador físico, a atividade física, vai prevenir a osteoporose nessas mulheres, vai manter um peso saudável, vai melhorar a qualidade do sono e até diminuir fogacho. Avaliação psicológica, então, o paciente que passa por tudo isso melhora com uma avaliação, uma terapia. E é óbvio, o oncologista e o ginecologista trabalhando em conjunto para avaliar a segurança disso. E as mulheres que não podem usar hormônio, que têm aquelas contraindicações, têm o que fazer? Sim. Para fogachos, por exemplo, existem medicamentos não hormonais que aliviam. Vão zerar? Vão resolver? Não, não vão. Mas aliviam e são alternativas. Atividade física, a gente sabe que melhora muito o impacto. Nem sempre diminui a intensidade, mas o impacto na qualidade de vida daquela paciente diminui em relação a fogachos. Terapia também, mesma coisa, diminui o impacto daquele sintoma. Síndrome geniturinária. Existem hidratantes vaginais, estrógenos vaginais específicos que não são absorvidos, eles agem só ali na vagina, são seguros em muitas situações. A fisioterapia pélvica, dilatadores, e em algumas situações até tecnologia, o laser vaginal. E são as mensagens para casa, um resumo, né, de que a menopausa, sim, tem um grande impacto na qualidade de vida e na saúde em geral dessa mulher, né? E a mulher tem que buscar todas as alternativas, é o que a doutora Andréa mostrou no vídeo, que ela tem uma vida plena, não só estar viva, não só ter sobrevivido àquilo, mas estar viva de verdade e desfrutar a vida. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Georgia. É um tema bastante importante. Como a Georgia bem colocou, isso a gente não precisa carregar esse fardo. Eu acho que é importante dividir isso na consulta e colocar cada vez que é uma queixa bastante significativa e que isso incomoda e que muitas vezes atrapalha o dia a dia de qualquer mulher. E tem alternativas, como a gente bem colocou aqui, como a Georgia expôs. Bom, na sequência, pegando mais ou menos o gancho aí de questões relacionadas também à menopausa e ao tratamento, eu vou chamar a doutora Jaqueline Baiocchi para falar um pouco do papel da fisioterapia nesse contexto aí de como lidar com a menopausa e sexualidade, que isso, em virtude da queda hormonal, ocorre toda uma mudança, e como a mulher pode lidar com isso com a ajuda do fisioterapeuta. Bom, gente, boa tarde. Primeiro, eu quero parabenizar todos do Grupo EVA por vir discutir o que acontece depois
do tratamento oncológico. Isso é extremamente importante. E aí eu quero já aproveitar e conhecer um pouco aqui da plateia. Quem é paciente? Quem é profissional da saúde? Ok, legal. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre... eu vou focar um pouco sobre as alterações pélvicas que podem acontecer e depois focar o olhar um pouquinho sobre a disfunção sexual no tratamento do câncer ginecológico. Então, para a gente entender aqui, né? Câncer ginecológico, quando a gente pensa, né, nos órgãos ginecológicos, tem que lembrar que eles estão ali dentro da área pélvica, pertinho de vários outros órgãos. Está pertinho da bexiga, está pertinho do intestino. Eu não sei se o meu tem... O laser aparece se eu apontar? Não. Aqui, né? Então, vamos lá. Então, olha só. Eu tenho aqui, né? Na frente, eu tenho o meu corpo do útero, eu tenho o ovário, logo aqui pertinho eu tenho a bexiga, eu tenho vasos, aqui atrás, na região onde eu tenho osso, eu tenho nervos que passam nessa região, então eu tenho aqui veias, artérias, sistema linfático, eu tenho o osso, logo aqui atrás, olha só, eu tenho na frente, eu tenho o útero aqui, depois eu tenho na frente a bexiga, aí eu tenho aqui atrás o intestino. E aí, quando a gente faz o tratamento ginecológico, né, dos tumores ginecológicos, às vezes a cirurgia pode manipular essas estruturas, os nervos, os vasos, o sistema linfático. Às vezes a radioterapia vai acabar machucando a bexiga, o canal da vagina que passa aqui, os músculos todos que envolvem o assoalho pélvico, os ossos, os nervos. E aí a gente começa a ter algumas disfunções, algumas sequelas, que inclusive aparecem em outros órgãos que não era onde você tinha ou estava tratando o câncer ginecológico. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai ver que, decorrente do tratamento do câncer ginecológico, a gente pode ter alterações da bexiga, que são as alterações vesicais, eu posso ter alterações intestinais, eu posso ter alterações sexuais, alterações vasculares e linfáticas. E, às vezes, uma paciente pode ter um pouquinho de cada uma dessas coisas ao mesmo tempo, depois de ter tratado o seu câncer ginecológico. Então, quando a gente vai pegar dados na literatura, a gente vai ver que a incidência dessas sequelas, dessas disfunções, depois do tratamento oncológico, elas são muito altas. E aí a doutora Jorge já falou, não, né? Às vezes vai no médico, o médico fala, bom, agora está ok, né? Os exames estão ótimos, você está curada. Aí a paciente fala, poxa, mas eu passei por tudo que eu passei e ainda agora eu tenho que enfrentar todas essas disfunções, tudo isso que vem depois, e às vezes vem misturado, às vezes vem tudo bagunçado. Então, quando a gente pensa, né, em o que é uma disfunção sexual é qualquer dificuldade que pode acontecer para você tentar ter alguma atividade sexual. Pode ser desde lá do início, desde a vontade, do desejo de tentar ter uma relação sexual, da excitação, de conseguir realmente fazer o ato sexual e de conseguir chegar ao final e ao orgasmo desse ato sexual. Então, essa disfunção sexual ela pode prejudicar drasticamente a vida dessas mulheres tratadas do câncer ginecológico. E aí tem gente que vai falar, não, mas às vezes as pacientes nem têm mais relação sexual, já são pacientes mais velhas. A gente tem pacientes que podem ter e devem ter a sua sexualidade aflorada em todas as idades. E a gente se depara hoje com mulheres muito jovens sendo diagnosticadas e tratadas, que também vão passar por todas essas complicações e essas disfunções. Então, isso não é normal, isso não deve ser banalizado, isso não deve ser menosprezado. Não é porque agora você está curada que esse é o mais importante, o resto a gente vai levando. Não é assim que funciona, né? Não mais. Então, quais são essas principais disfunções sexuais que a gente pode ter? Então, eu coloquei o nome científico bonitinho e vou explicando o que é para quem também não é da área da saúde. Então, assim, vulvodínia. Vulvodínia é uma dor na entrada
da vagina ou uma dor nos grandes e nos pequenos lábios, às vezes ao toque, às vezes não é nem durante a relação sexual, às vezes com o uso de uma calcinha ou uma roupa, a paciente sente um desconforto na região, uma dor que incomoda. Eu posso ter a dispareunia, que é a dor para ter relação sexual. Eu posso ter a estenose vaginal, que pode ser o estreitamento ou o encurtamento da vagina. Eu posso ter a síndrome geniturinária, a doutora Georgia já abordou, que, além, né, de outras alterações, envolve muito ressecamento vaginal. Eu posso ter alterações do desejo sexual, diminuição da libido, diminuição da vontade, e por conta, às vezes, da associação da cirurgia, da radioterapia, eu posso ter dor pélvica crônica, eu sinto uma dor em toda a região que me traz um grande desconforto. Então, se a gente, né, para quem aqui não é da área da saúde, inclusive até de outras especialidades, você sabia que cada uma dessas disfunções tem tratamento e a gente consegue melhorar elas com a fisioterapia, com exercícios, com técnicas especializadas para tratar o assoalho pélvico? Eu sei que muita gente pensa, às vezes, em fisioterapia e fala, eu achei que fisioterapeuta era mais para osso quebrado, para tendinite, para bursite. Nossa, fisioterapia para músculo do assoalho pélvico, fisioterapia para incontinência urinária, para incontinência fecal, para problema de relação sexual. Meu Deus, achei que era coisa de psicóloga, nem sabia que fisioterapia conseguia atuar nisso. E a gente consegue. E nós somos um profissional, uma categoria profissional extremamente importante nisso. Por isso que eu fico bem grata de participar aqui, porque muita gente desconhece o que um fisioterapeuta pode fazer nesse momento. Então, quando a gente fala de reabilitação oncopélvica, é um mundo muito vasto. Eu consigo tratar várias disfunções da bexiga, por exemplo, as incontinências urinárias, aquele aumento da frequência urinária que a doutora Georgia comentou, aquelas cistites de repetição que a gente fica tendo. Quando eu tenho alterações intestinais, eu consigo ajudar a melhorar a incontinência fecal, às vezes pacientes que têm constipação, o intestino mais solto. A gente consegue atuar também em todas essas disfunções sexuais que eu já falei agora, da dor, da estenose, do desconforto, das alterações de ressecamento da secura vaginal. E também tem outras situações que nós, fisioterapeutas, trabalhamos, que são as alterações vasculares e linfáticas, como, por exemplo, os inchaços crônicos, que podem surgir na perna, na pelve e nos órgãos genitais decorrentes do tratamento oncológico. Então, o fisioterapeuta hoje tem um arsenal bem grande de recursos para poder oferecer um tratamento e melhorar essas disfunções nessas pacientes. Não é só exercício, também é exercício. Tem técnicas de exercício, tem técnicas de terapia manual, massagem perineal, tem outros recursos, inclusive, por exemplo, como recursos eletrofísicos que a fisioterapia usa, aquele laser que a gente usa para cicatrizar um tendão, para cicatrizar uma bursite, para melhorar uma dor na coluna, pode ser utilizado também no assoalho pélvico. O mesmo tipo de músculo que a gente tem, por exemplo, na lombar, que dói, no pescoço, que incomoda, é o músculo estriado esquelético do assoalho pélvico. A gente também consegue trabalhar ele. E você vai falar, meu Deus, mas coloca o laser lá dentro. Sim, a gente consegue aplicar dentro da vagina, fora da vagina. Isso vai ajudar a cicatrizar os tecidos, melhora a dor. Então, os mesmos recursos que a gente, às vezes, usa na parte muscular, na parte ortopédica, a gente consegue trazer para o assoalho pélvico e melhorar a nossa paciente. Aqui, por exemplo, vocês sabiam que, inclusive, hoje, já é liberado aqui, há uns bons anos no nosso país, o paciente comprar alguns desses dispositivos e se tratar em casa? Às vezes, você nem precisa ficar indo na fisioterapia tantas vezes. A gente ensina o paciente, a gente passa exercício de forma domiciliar para que o paciente consiga fazer em casa. Por exemplo, uso de laser, de LED, melhora a secura vaginal, ajuda a melhorar o comprimento, o alongamento da vagina. E eu fiz questão de colocar essa foto dessa paciente do lado direito aqui, porque muitas vezes é assim que nós temos uma paciente pós-tratamento oncológico. Fez cirurgia, fez quimio, às vezes associação com rádio, e aí ela tem uma bolsa de colostomia, ela tem disfunção sexual, ela tem incontinência urinária,
ela tem dor pélvica crônica, ela tem secura vaginal associada a todos os outros transtornos, por exemplo, de um bloqueio hormonal que ela possa ter que fazer, ou alguma outra medicação que pode trazer ainda tudo que a doutora Georgia falou, e pode vir tudo junto e misturado numa única paciente. E, às vezes, ela nem sabia, né, ou, às vezes, fica com dificuldade de saber aonde procurar, aonde ir atrás, o que poderia ser feito. Às vezes, ela desconhece que a fisioterapia, junto com o tratamento médico, tem opções para tratar isso. Eu não sei se eu consigo dar o play nesse vídeo, mas só para a gente mostrar, se é possível dar, nesse primeiro vídeo aqui da tela, só para mostrar, por exemplo, como é possível, olha só, a gente consegue aplicar o laser dentro da vagina e pedir para a paciente fazer exercício ao mesmo tempo. E a gente vai ensinar ela a fazer isso em casa, por exemplo. Ó. Então, a gente pode trabalhar o assoalho pélvico para melhorar as disfunções, a gente pode prescrever esses recursos de forma domiciliar para facilitar. E se a gente entrar agora para falar, né, de uma das disfunções bem prevalentes, que eu escolhi falar mais da estenose vaginal, o que é estenose vaginal? Então, é quando a gente tem o estreitamento desse canal vaginal ou o encurtamento desse canal vaginal. Eu sei que algumas podem estar pensando, mas qual é o problema de estreitar o canal vaginal? E se for uma paciente que já não tem mais relação sexual, então não tem problema, né? Tem sim. Por quê? Porque como que o seu médico, a sua médica, vai poder continuar fazendo os seus exames ginecológicos se a gente não tiver a abertura do canal vaginal boa para poder fazer os exames? Então, às vezes, a gente escuta falarem aí, você não precisa se preocupar com isso, né? Você já não tem mais relação sexual, não tem parceiro, então não se preocupe com isso. Não, nós temos que se preocupar com isso, sim. E a gente tem hoje guidelines e consensos que mostram para a gente a importância da gente conhecer como a gente consegue prevenir e tratar a estenose vaginal. E aí que entra uma coisa, né? Geralmente, a gente tem mais estenose vaginal depois da gente fazer radioterapia e braquiterapia, que é a radioterapia que faz dentro do canal vaginal. Então, aquela radioterapia, às vezes, acaba queimando, machucando o canal vaginal, e com o passar do tempo, esse canal ele pode ir estreitando. E muita gente pensa, se não aconteceu no primeiro mês, no segundo mês, depois que eu terminei a radioterapia, ufa, não tenho que me preocupar. Não, não é verdade, porque o estreitamento, a remodelação desse canal vaginal, ela acontece até mesmo 1 a 2 anos depois que a paciente terminou a radioterapia. Então, às vezes, se ela não tem a orientação correta, às vezes 1 ano depois que ela fez a radioterapia, ela começa a perceber que estreitou o canal vaginal. E a gente já sabe, a gente já tem informação validada na comunidade científica do que tem que ser feito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o uso da dilatação, dos dilatadores vaginais, para a gente manter esse canal vaginal aberto. E eu sei que, às vezes, a gente fala, mas se você tem relação sexual, se você está ativa sexualmente, não precisa fazer isso. Mentira também, porque os estudos mostram que só manter relação sexual é insuficiente para prevenir o estreitamento desse canal vaginal após a radioterapia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orientar o paciente tem que saber que ele deve começar o uso da dilatação desse canal depois de entre 2 e 4 semanas de ter terminado a radioterapia. Quando toda aquela mucosa da vagina cicatrizou, aquela queimadura amenizou, a gente vai começar a usar. E o que a gente tem que fazer? É ideal que a gente use pelo menos por 3 minutos ao dia, ou às vezes até 10 minutos ao dia. A gente tenta orientar para que a paciente tente fazer antes de dormir. Ela tenta colocar o dilatador, mantém entre 3 e 10 minutos antes de dormir e diariamente. Então, a dilatação, ela tem indicação de ser mantida por até 2 anos após o término da radioterapia. E como que a gente faz isso? Bom, a gente tem produtos prontos que a gente pode comprar para usar. Existem dilatadores de vários tamanhos. Então, para a prevenção ou para o tratamento, de acordo com o tamanho que está a vagina, né, do paciente, a gente consegue usar dilatadores mais estreitos, e à medida que essa dilatação vai acontecendo, a gente vai progredindo o uso.
poxa, Jaque, mas eu sei que não é assim, às vezes, tão barato, né? Custa mais de R$ 100 um kit de dilatador, às vezes pode custar R$ 150. A gente pode também adaptar para quem não tem condições. Sabe aquele tubete de aniversário que a gente põe confete dentro, que custa menos do que R$ 1? A gente também pode utilizar. Inclusive, a gente pode botar água morna dentro dele para usar com água morna, para ajudar a relaxar e ficar mais confortável para conseguir fazer o exercício. Então, olha só a importância, né? A gente tem bastante coisa que a fisioterapia consegue atuar nessas nossas pacientes. E eu quero fechar essa minha aula, essa nossa discussão aqui. Eu trouxe esse artigo sobre a importância da gente conhecer e talvez ter alguém que ajude a gente na jornada pós-câncer. Porque quando a gente está na jornada do tratamento oncológico, a gente tem um médico, tem o cirurgião, o oncologista, às vezes tem até enfermeiras da equipe, que são enfermeiras que vão ajudando a passar por todas as fases do tratamento, tudo que tem que fazer de cirurgia, de remédio. E depois que você tratou o câncer, quem é que te ajuda? Quem é que te acolhe? Quem é que te guia para tratar e entender o que vem depois, o que aconteceu, as disfunções e as sequelas depois. Então, hoje, infelizmente, os pacientes ainda não são informados e orientados sobre essas disfunções do tratamento oncoginecológico. E essa dificuldade ela é notória, né? Então, a falta desse manejo terapêutico pós-câncer impacta drasticamente a vida das pacientes. Então, talvez a gente ter aí um navegador, uma pessoa que ajude também a identificar todas essas disfunções, vai fazer com que essa paciente consiga ser encaminhada de forma adequada para o profissional habilitado a tratar. Então, para concluir aqui, diversas são essas disfunções pélvicas que acontecem dentro do tratamento oncoginecológico, é um impacto drástico e direto na vida dessas pacientes. A fisioterapia dispõe de recursos seguros e eficazes para o manejo dessas disfunções. A gente pede para que você sempre converse com o seu médico e procure auxílio de um fisioterapeuta oncológico ou um fisioterapeuta pélvico. Obrigada. Excelente, Jaque, obrigada. Eu reforço aqui, tanto que a Georgia quanto a Jaque falaram, esses são dois sinais e sintomas, a questão da menopausa e a sexualidade. Nós que tratamos de pacientes com câncer ginecológico, são temas recorrentes no dia a dia. E muitas vezes renegados, diria assim. Muitas vezes renegados. Até nos próprios congressos médicos, são poucas as discussões a respeito do tema. Eu me lembro, há um ano atrás, praticamente, a gente, num congresso internacional, tinha uma mesa de terapia de reposição hormonal. Foi a primeira vez que eu vi na mesa, não cabia mais gente, de tanta a demanda e o interesse pelo tema. Mas, assim, é um tema muito pouco falado, poucas as pessoas com manejo, né? A mesma coisa a questão da sexualidade. A importância disso, até do encaminhamento para físio, antes do início de uma radioterapia, isso é fundamental, porque isso pode diminuir essas sequelas e tentar, aos poucos, aumentar a adesão a todas essas técnicas e esses artifícios que a gente tem para poder melhorar e diminuir, minimizar essas sequelas. Bom, dando continuidade, nós vamos tocar num outro tema bastante importante. Felizmente, com os novos tratamentos, as mulheres têm vivido melhor. E também uma questão cultural, muitas mulheres têm deixado para engravidar um pouco mais tarde. E aí vem um outro problema, que são as dificuldades para engravidar. Então, para falar um pouquinho do tema da questão da preservação da fertilidade, quando a gente pode, pesando a questão relacionada a paciente, tumor, eu vou chamar o Maurício Cheim para falar sobre isso. Tá, obrigado.
Boa tarde. Bom, é um prazer estar aqui hoje, falar desse tema, que é a fertilidade e a sua ligação com o câncer e com os tratamentos oncológicos. Eu queria agradecer ao Grupo EVA por essa oportunidade, a Andréia pela apresentação e pelo convite. Então, a minha ideia, na verdade, é falar sobre a preservação da fertilidade na paciente oncológica e, diferente do que a gente viu até agora, talvez aqui para nós, quando a gente pensa em fertilidade, é não tanto pensar no pós-tratamento do câncer, mas sim o que a gente pode fazer antes desse tratamento começar. Bom, por que então pensar em fertilidade e pensar em preservação da fertilidade nessas pacientes com câncer? Porque, como vocês podem ver, 13% de todos os cânceres ocorrem em mulheres em idade reprodutiva. E quando a gente vai olhar para os estudos de qualidade de vida, para aquelas mulheres que ficaram curadas, a fertilidade ela é uma grande preocupação e ela acaba sendo citada nesses estudos como uma das grandes preocupações não alcançadas depois da cura do câncer. E vejam como a doutora Andréia falou, a incidência do câncer em idade reprodutiva, entre 15 e 39 anos, ela vem lentamente aumentando. Em contrapartida, a boa notícia é que a mortalidade vem caindo. E o que vai acontecer é que a gente vai ter cada vez mais mulheres que tiveram câncer na adolescência, na idade jovem, na idade reprodutiva, que vão passar por um tratamento oncológico e que vão buscar por qualidade de vida e por fertilidade no futuro. E o que acontece? Apesar dessas altas taxas de sobrevivência, vai existir uma redução na fertilidade. E essa redução varia conforme o tipo de tumor e o tipo de tratamento empregado. Então, vejam que, na média, pode existir de 30% a 50% de redução na taxa de fertilidade de mulheres tratadas por qualquer tipo de câncer. E até para algumas delas, como foi dito agora há pouco, o que a gente vai ver é, de repente, depois de uma radioterapia, de uma quimioterapia, um quadro de menopausa precoce. Como é que, então, o câncer afeta a fertilidade? Tem diversas maneiras. Então, quando a gente pensa no nosso caso aqui de tumores ginecológicos, bem ou mal, a gente está falando daqueles tumores que acontecem nos órgãos reprodutivos. Então, se eu tiver um tumor no colo do útero, no endométrio, nos ovários, e eventualmente eu não conseguir fazer uma cirurgia que possa preservar esses órgãos, muitas vezes a própria cirurgia vai acabar retirando algum desses órgãos e muitas vezes, por isso, a fertilidade vai estar prejudicada. Mas, em outros casos, o que acontece é que a quimioterapia, por exemplo, sendo essa uma terapia sistêmica, ela pode ser gonadotóxica, ela pode ser tóxica na mulher para os ovários e nos homens para o testículo. E, sendo tóxica, ela vai diminuir a população de óvulos que existe dentro do ovário, reduzindo a fertilidade futura. Da mesma forma, acontece com a radioterapia, quando feita na região pélvica, também pode afetar útero e ovários. E aí, junto com tudo isso, em algumas vezes a gente tem as mutações genéticas. A mais comum é a mutação do BRCA1 e 2, que dá câncer de ovário e mama, principalmente, e que está também relacionado a questões de fertilidade. Vejam que, há muito tempo, as sociedades médicas como um todo, e aqui eu estou mostrando a Sociedade Americana de Reprodução Humana, a Sociedade Europeia de Reprodução Assistida, mas também a Sociedade Clínica de Oncologia, todas elas recomendam aos profissionais que lidam com pacientes com câncer que, dentro da sua equipe multidisciplinar, tem alguém que possa abordar o assunto fertilidade. E que, uma vez que exista interesse nesse assunto, essa paciente possa ser encaminhada para um centro de referência em reprodução assistida. A gente sabe que isso não é fácil,
Vejam que esse não é um problema brasileiro, mas é um problema mundial. As taxas globais de encaminhamento de profissionais de saúde que lidam com o câncer para especialistas de fertilidade, ela é baixa em todos os lugares. Raramente ela ultrapassa 50%. Então, vejam que em diferentes países, em diferentes estudos, em diferentes populações, muitas vezes a maioria das mulheres em idade reprodutiva, elas não são alertadas adequadamente do que pode acontecer com a sua fertilidade. E a gente sabe que, muitas vezes, do lado do profissional da saúde, existem, de fato, dificuldades em se falar de fertilidade num momento em que uma mulher jovem está passando por um câncer. Não é um assunto fácil de ser abordado. A gente sabe também que existe, muitas vezes, uma falta de conhecimento sobre os possíveis métodos de preservação da fertilidade. As conversas são difíceis. Depende, claro, do tipo do tumor, do prognóstico do tumor, de qual vai ser o tratamento. E a gente sabe também que, muitas vezes, aplicar um método de preservação da fertilidade, como congelar óvulos, congelar embriões, pode afetar, de alguma maneira, a estratégia do planejamento do tratamento oncológico. Mas, mais do que isso, a gente não pode deixar de dizer que o acesso aos tratamentos de reprodução assistida, o acesso ao congelamento de óvulos, ele ainda é muito restrito, principalmente no Brasil. Então, o acesso é uma das principais barreiras para a preservação da fertilidade em pacientes com câncer. Mas vejam que, do lado das pacientes, do lado de quem está aí passando por um câncer, os estudos mostram também que não é fácil aceitar um tratamento de preservação da fertilidade. Vejam que, muitas vezes, existe um medo de atrasar o tratamento oncológico e ter uma piora do tumor. Existe o medo de agravar um câncer relacionado a hormônios. Câncer de mama, por exemplo, é um grande exemplo disso. Existe o medo de uma futura gravidez. Poxa, mas eu estou passando por um câncer, eu vou poder engravidar? Isso vai aumentar a recorrência de um possível tumor? Então, existe, de forma geral, muito receio em relação a tudo isso. Claro, tem a questão do status de relacionamento. Muitas dessas mulheres estão solteiras e ainda não estão pensando em ter filhos, ou até se vão querer ter filhos um dia. É difícil, bem naquele momento, tomar decisões em que ainda não se tem conhecimento a respeito disso. Existem as preocupações financeiras, que vão ser abordadas daqui a pouco na última palestra. E, é claro, muitas vezes, de fato, entramos no survivor mode. A gente quer sobreviver, a gente quer a cura e o resto a gente vê depois. Agora, olha que interessante. Esse é um estudo que a gente fez na clínica de mulheres que estavam congelando óvulos por um problema oncológico. Então, a mulher tinha câncer, ela era referenciada para nós para fazer um congelamento de óvulos antes do tratamento oncológico, antes da quimio, da rádio, da cirurgia. E, no momento em que ela congelava os óvulos, ela respondia um questionário e 6 meses depois ela respondia esse questionário novamente. E a gente queria entender, do aspecto emocional, o que estava significando para elas congelar óvulos naquele momento do diagnóstico do câncer. E veja que interessante que 8% dessas mulheres, de fato, sentiram medo. Elas estavam com medo de estar ali fazendo um tratamento de congelamento. Em contrapartida, quase metade das mulheres se sentiram seguras por estar congelando os óvulos. 23% sentiram paz. 11% esperança. 5% se sentiram aliviadas. E 3% estavam até felizes por ter tendo essa oportunidade. Então, vejam que o sentimento relacionado à preservação da fertilidade, ele é muito positivo. E ele, de fato, tem que ser positivo, não só porque ele dá esperança, mas porque, se o oncologista encaminhou essa paciente, é porque ele acredita na cura. Ou, pelo menos, numa grande chance disso acontecer. Se a gente está fazendo esse tipo de tratamento, é porque a gente acredita que essa paciente vai ficar curada e vai buscar por isso no futuro.
Então, de fato, muitas mulheres têm benefícios psicológicos em fazer algum tipo de preservação. Como é que a gente avalia essas mulheres a hora que elas chegam no serviço de reprodução humana? Então, a gente vai olhar primeiro para os fatores intrínsecos, ou seja, para os fatores da própria mulher. Qual é o seu estado de saúde, qual é o seu prognóstico, qual é o risco dela fazer um congelamento de óvulos, de embriões, de tecido ovariano, ela pode se submeter a um procedimento anestésico, ela tem risco aumentado de trombose, qual é a sua idade naquele momento. Quer dizer, eu ainda consigo preservar a fertilidade? Ela tem um estoque de óvulos para que eu faça isso? A gente chama esse estoque de óvulos de reserva ovariana. Ela ainda tem reserva ovariana, a mulher nasce com uma quantidade fixa de óvulos e vai diminuindo ao longo da vida. Então, é importante que essa reserva ainda esteja presente para que a gente possa, de alguma maneira, preservá-la. E aí a gente vai olhar também para os fatores extrínsecos, que são aqueles relacionados ao tratamento. Se ela vai fazer químio, qual é o tipo de químio? É algum tipo de químio que afeta demais os ovários ou não? Ela vai fazer radioterapia? O risco para a fertilidade ele é alto, médio ou baixo? A gente consegue estratificar esse risco e entender qual é o benefício de se fazer algum tipo de congelamento para essa paciente. E vejam que tudo isso é muito influenciado, então, pela idade em que ela tem o diagnóstico do câncer e pelo nível da sua reserva ovariana. Como é que a químio atinge essa reserva de óvulos? Como é que a químio atinge os ovários, né? Tem vários mecanismos e cada tipo de quimioterápico atinge o ovário de alguma maneira. Alguns de forma muito aguda e muito rápida, outros de forma mais lenta, mais crônica, e que a gente vai ver os efeitos só tardiamente. Mas, de maneira geral, os agentes mais tóxicos para o ovário, a quimioterapia alquilante, ela quebra o DNA que está lá dentro do óvulo, e quando quebra o DNA do óvulo, essa célula formadora do óvulo, ela entra em apoptose, entra em atresia e morre. E o que acontece é que essas células não são repostas. Então, a quantidade de óvulos presente no ovário diminui. Tem uma depleção dessa quantidade. Quando essa célula acaba, a mulher entra na menopausa de forma prematura. Quando essa célula diminui, ela pode ter dificuldade de engravidar no futuro. Na radioterapia, também não é muito diferente. Quase que 40%, 50% das mulheres com qualquer tipo de câncer vão acabar passando em algum momento por radioterapia. E vejam que os efeitos adversos da radioterapia, foi falado bastante agora há pouco, da disfunção sexual, estenose vaginal, atrofia genital, mas a gente tem também a infertilidade. E aquele útero que sofreu radioterapia pode ter dificuldades em engravidar. Muitas vezes existe uma atrofia do endométrio, o endométrio para de crescer. Outras vezes ainda é possível engravidar, mas existem riscos. Parto prematuro, restrição de crescimento intrauterino. Então, o especialista em fertilidade ele vai avaliar tudo isso junto ao paciente para entender quais as melhores maneiras de proteção ou de gestação futura. Vejam que, no nosso dia a dia, o que a gente mais vê são pacientes, na verdade, com câncer de mama. Quase que 70% das pacientes que chegam para fazer um método de preservação da fertilidade estão com câncer de mama. A gente tem que lembrar que o câncer de mama, bem ou mal, é o mais prevalente, então é mais comum a gente ver essas mulheres. Mas vejam que, na sequência do câncer de mama, estão muitos aí dos tumores ginecológicos que a gente está aqui conversando. Então, vem ovário, depois ali do cérebro vem colo uterino, vem endométrio. Então, o câncer da mulher, mama e câncer ginecológico, ele, de fato, são os cânceres que a gente mais preserva a fertilidade, muitas vezes não só porque são cânceres que afetam em si a fertilidade, mas porque as pessoas que estão tratando esse tipo de tumor são pessoas mais afeitas ao assunto ginecologia, fertilidade e assim por diante. Essas pacientes chegam mais.
Como é que a gente preserva a fertilidade? Tem diversos métodos, e para cada paciente a gente vai escolher o melhor. Mas, de uma maneira geral, o que é o mais comum? O mais comum é congelar óvulos. Então, o congelamento de óvulos ele requer o uso de hormônios por mais ou menos 2 semanas, para que os óvulos cresçam e amadureçam, e que a gente possa congelar uma grande quantidade de uma única vez. Quando a gente congela os óvulos, não tem um prazo de validade para usar esses óvulos. Então, congelar o óvulo por 1 mês, 1 ano, 10 anos, o óvulo não vence, e essa mulher pode voltar no futuro, a qualquer momento, para utilizar esses óvulos. E a chance de gravidez que ela vai ter é a chance de gravidez que ela teria no momento em que ela congelou. Então, se ela congelou com 33 anos, mas ela voltou com 45, a chance de gravidez dela vai ser a que ela tinha lá aos 33. Então, o importante do congelamento é manter aquela fertilidade que a mulher tem naquele momento. Então, a gente tem o congelamento de óvulos e embriões, mas a gente tem também, por exemplo, o congelamento de tecido do ovário. Congelamento de tecido do ovário, que é mais comum para meninas pré-púberes, para aquelas meninas que não entraram ainda na puberdade, com as quais eu não posso dar hormônios para estimular a ovulação ainda. E, além disso, temos a complementação de uma medicação, que são os análogos agonistas do GnRH, que fazem um bloqueio da produção hormonal, deixam os ovários em repouso, e, com isso, a quimioterapia atinge um pouco menos os ovários. Então, vejam que, de maneira geral, a gente ainda tem muito que melhorar. Existem barreiras para que as pacientes, de fato, tenham acesso ao que a gente chama de oncofertilidade, essa junção da oncologia com a fertilidade. Existe a comunicação do provedor em saúde, que ainda precisa melhorar em relação a esse tema, o referenciamento aos centros de reprodução assistida. Sem dúvida nenhuma, o custo econômico é uma barreira importantíssima. Precisa ter muito suporte para uma decisão de preservação da fertilidade no momento do diagnóstico do câncer, os cuidados apropriados para a idade, treinamento dos profissionais da saúde e, com certeza, o apoio psicossocial para passar por esse processo e poder fazer as melhores decisões. Como é que a gente melhora tudo isso? Construindo um programa de oncofertilidade nos centros de tratamento do câncer e nos centros de tratamento de reprodução assistida. Então, é preciso ter fluxogramas bem estabelecidos de encaminhamento das pacientes, tem que ter essa abordagem multidisciplinar. Aquelas enfermeiras que navegam as pacientes nas diversas áreas ajudam demais nesse contexto. Tem que ter conhecimento sobre as técnicas de preservação da fertilidade. Tudo isso está muito ligado a novos conhecimentos, a pesquisa, a advocacy, a marketing. Então, informação é poder, como foi dito aqui no começo, e, com isso, o referenciamento e o acesso podem melhorar. Obrigado. Bom, para a gente dar sequência... desculpa. Nós vamos falar de um assunto bastante importante, que é a questão financeira. Tá? A questão do impacto financeiro, a toxicidade financeira relacionada ao tratamento de câncer. Isso acaba que a gente, muitas vezes, isso vira uma bola de neve. Em vez da gente passar a ter de um problema, a gente passa a ter 2, relacionado aí à toxicidade financeira do tratamento. E a questão financeira já inicia desde a época do diagnóstico. A todo esse suporte, como bem falado, tanto da parte da físio, da gineco, isso tudo, para ter esse suporte, existe algum grau de investimento. Felizmente, o tratamento de câncer vem melhorando, mas as custas também de um preço alto de novas tecnologias e novas incorporações. Para isso, a gente vai chamar o Dr. Nelson Taichi para falar um pouco desse cenário da questão financeira, da toxicidade, de tudo que o paciente oncológico passa na sua linha de cuidado. Parabéns. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a André, agradecer o grupo.
Deixa eu ver o passador. Está aqui. Mas sabe que, na fala da Georgia, da Jaqueline, eu antes de... Hoje eu tenho uma vida pública, mas eu fundei uma empresa de oncologia, que ela ficou a maior do Brasil no segmento dela, e eu atuei como oncologista há muito tempo. E eu liderava um grupo, eu tinha mais de 150 médicos que a gente trabalhava. E das coisas que vocês falaram, tem um negócio que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Primeiro é que o médico ele é treinado para tratar e não para cuidar. Ele pensa mais na doença do que na pessoa. Ele nem nota isso, mas ele faz isso, né? A segunda coisa é que não dá para você depender da lembrança do médico para você fazer um tratamento adicional. Se você depender dele, não acontece nada porque ele não lembra. Ele não encaminha. Tem certas coisas que eu acho que têm que ser institucionais, elas não podem ser pessoais. Senão você não vai ter nunca, né? E outra coisa que eu acho fundamental é que aquilo que vocês comentaram, bom, se já curou do câncer, está tudo bem, né? Pequenos desconfortos do dia a dia fazem com que a vida seja pior às vezes, principalmente se esse desconforto é crônico, né? Então, esse tipo de abordagem, eu acho que ela tem que ser institucional. Você não pode esperar o médico ou o profissional lembrar do problema para encaminhar a pessoa. Isso tem que ser Isso eu lembro que a gente chegou a fazer isso no final. Tudo que a gente percebia que o médico não lembrava, a gente tirava dele e passava para a instituição. Tinha uma pessoa que chegava na pessoa e falava antes dele falar ou depois. Então, isso é uma coisa bem... que vocês estavam falando, eu vou lembrando, né? Eu vou lembrando como é que era. E outra coisa que eu sempre falo em relação, principalmente ao médico, é que ele conhece muito pouco de efeito colateral de remédio. Principalmente quando a pessoa tem uma doença mais avançada, que ela usa muito remédio, muita coisa que ela sente talvez seja do remédio, não da doença. Ele sempre atribui tudo à doença. Isso é um problema para as pessoas, né? Porque você não é cuidada como devia. Mas aí, vindo aqui para a parte financeira, isso aí foi a chamada que me deram, o que vai acontecer de perda de produtividade, de emprego, tudo isso aí, né? Piora de quadro clínico, endividamento, perda de oportunidade. E aí você me pergunta hoje, o que é o problema financeiro para as pessoas com câncer? Aí vou ser bem honesto, eu não sei. O problema não é eu não saber, porque ninguém sabe, entendeu? O problema é que ninguém sabe. Só para vocês terem ideia, na América, a maior causa de falência das famílias é gasto com saúde. Eles têm um dado lá que mostra isso. É uma causa de falência da família, né? E eu ajudei a criar a lei do câncer, trabalhando com o legislativo. Hoje eu estou ajudando no processo de implementação. E a lei do câncer ela tem algumas características, que ela fala de navegação, ela fala de cuidado paliativo, e uma das coisas que ela fala é de reabilitação, sabe? Mas a reabilitação é um negócio meio vago, né? Então, o que é reabilitação? Então, por exemplo, problemas como esses que vocês falaram não vão ser tratados numa reabilitação. Eles vão ficar de fora. Entendeu? Então, e é uma coisa que tem um impacto gigante na vida da mulher, na vida da família, de todo mundo. Então, hoje, isso é interessante porque dos ganhos que eu vou ter em estar nessa mesa é levar isso na hora da discussão da implementação do projeto. Então, eu só queria mostrar para vocês as dificuldades que a gente vive no Brasil. São dados de 2022, a gente gastou mais ou menos uns 960 bilhões em saúde. O SUS gastou uns 400, mais ou menos uns 42%. Os outros 58%, mais da metade é gasto do bolso. São as pessoas gastando do bolso. Não é saúde suplementar. Quem acha que não é público é saúde suplementar. Não é. Mais da metade do que não é público são as pessoas pagando do próprio bolso. Muito do comprar remédio, né? Acho que 70% do IBGE falou em remédio. Mas esse problema do gasto das famílias é gigante. E eu sei porque eu estudo isso há um bom tempo. Mas eu nunca consegui saber exatamente quem gasta o quê. Porque pode ser alguém que seja da saúde suplementar, mas pode ser alguém que seja do SUS. Eu estava conversando antes, como é que você vai... O SUS tem muito mais dificuldade financeira aí, e a família vai se cotizar para fazer um exame. Eu vou mostrar uns números para vocês, só para vocês verem como isso é difícil.
No Brasil, em 22, a gente gastou no SUS mais ou menos uns R$2.000 por pessoa. A saúde suplementar gastou 4.800. Se você pegar o Reino Unido, que é a referência do Brasil, ele gastou 24 mil. Se você pegar só o sistema público, foram 21 mil. Pega a Dinamarca, a Alemanha, só o público foram 27. Estados Unidos, quase 60. Mas a gente tem uma diferença enorme de poder de financiar a saúde. E se você olhar hoje, tem um dado do Banco Mundial de 21, os países de alta renda gastaram mais ou menos uns 29 mil por pessoa, e países de renda média alta, como o Brasil, gastou 2.800. É um décimo. E você não tem, o Brasil faz parte de uma realidade mundial. Então, e aí, por que isso é importante? O Brasil hoje, ele só representa, em gasto de saúde no mundo, 1,6% do gasto mundial. Só isso. Então, ele não tem força para mudar nada no mundo. Ele se adapta ao que existe. E inovação é feita para o país rico, não é feita para o país pobre. Então, o que ele faz? Ele tenta se adaptar nisso. Só que aí fica muito difícil de financiar. Isso acaba sobrando para as pessoas. Então, e aí a gente vai ver a dificuldade, por que às vezes as pessoas, vamos dizer, que usam o SUS vão buscar isso. Se você olhar o acesso, ele leva a uma dificuldade de estadiamento. Na saúde suplementar, câncer de mama, 50% mais ou menos tem um diagnóstico inicial. No SUS, só 25%. O diagnóstico avançado na saúde suplementar são 18%. No SUS, dá 40%. Então, as pessoas não estão conseguindo chegar. E, às vezes, quando alguém vai se cotizar... A gente está discutindo agora no programa da parte de câncer de mama para tentar entender câncer de mama melhor. É um trabalho que tem uma avaliação longitudinal, o que acontece com a pessoa quando ela está sendo no sistema. E o que a gente vê é que muita gente deve sair, fazer a biópsia e voltar, porque ela demora tanto que ela faz isso, ela paga do bolso, ela e a família. Isso é gente do SUS que eu estou falando. E aqui, vocês vão ver, são as curvas de sobrevida. Deixa eu ver aqui onde é que a gente aperta aqui. Aqui, ó. Isso aqui é a diferença. O azul é saúde suplementar e o vermelho é o SUS. Isso aqui é um dado da FOSP, um dado de São Paulo, um banco de dados de São Paulo. A diferença que é a mortalidade, porque não tem acesso adequado nem educação. É muito diferente. As pessoas no SUS morrem muito mais do que na saúde suplementar. Aqui é para câncer de colo de útero. Saúde suplementar, estadiamento inicial, 72%. No SUS, 34%. Doença avançada no saúde suplementar, 17%. No SUS, 50%. Isso aqui é a curva de sobrevida. Isso aqui é o que acontece. Isso aqui é a diferença de mortalidade do SUS com a saúde suplementar. Só para vocês terem uma ideia do que acontece hoje no país. Isso faz com que as pessoas acabem tendo que gastar do seu próprio bolso para tentar um atendimento um pouco melhor. E aqui um dado importante, aqui é câncer de cólon. Se você pegar no SUS, a diferença de sobrevida da pessoa com doença avançada, no SUS é de 12 meses. Na saúde suplementar é de 36. 36. Então, é uma diferença muito grande. E aí, só para lembrar, eu sei que a gente está falando de câncer ginecológico, mas a segunda mortalidade por câncer na mulher é câncer de pulmão. E a terceira é colo e reto. A quarta é colo de útero. Só para lembrar, quem convive, quem lida, quem cuida da mulher, tem que lembrar disso sempre. Né? Aqui é um dado que mostra como a gente não consegue entregar o básico. Isso aí é um programa de repasse do governo federal para município. São sete metas, e elas são simples. Uma delas é medir a pressão. A outra é colher o copo citológico. A outra é pedir exame para ver se tem diabetes, ou como é que está o diabetes. Dos 5.570 municípios, só 9% bateu a meta. Então, a gente também não está conseguindo, o sistema não está conseguindo entregar, e aí, mais uma vez, isso obriga as pessoas a gastarem dinheiro, para tentar acelerar esse processo. Aqui são coisas que eu vou pular, tá, com base da estratégia, mas tem uma coisa aqui que é importante, que é o seguinte: a gente hoje tem discutido muito do acesso, e isso é uma forma como eu normalmente trabalho. Você normalmente tem que fechar em 3 pontos que são cruciais e você vai ter que escolher entre eles, na hora que você quer implantar qualquer coisa. Isso não é na saúde, não, isso é inclusive na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua empresa.
E uma discussão que tem hoje é acesso. A gente tem pouco... O acesso é um problema. Aí o que a gente escuta? A gente vai melhorar o acesso, vai melhorar a qualidade e isso vai baixar o custo. Isso não tem o menor sentido. O custo vai aumentar. Então, tudo que a gente fizer hoje para melhorar o sistema na entrega para a pessoa vai aumentar custo. Então, todo o problema que a gente vive hoje de dinheiro para as pessoas mais pobres só vai aumentar. Né? E aí, só para vocês terem uma ideia de como é que a coisa está caminhando em relação a... Se você olhar, eu vou pegar só a parte de remédio. Nos últimos 5 anos foram 125 remédios novos. Se você pegar todos os remédios, nos últimos 5 anos foram 360 que foram lançados no mundo. Pesquisa, só para a gente saber como é que funciona. Nos últimos 3 anos, a média de ensino, de estudo novo foram 5.600 por ano. Na oncologia, a maior parte é doença rara. Foram mais ou menos 2.300. A maior parte é doença rara. Porque o remédio é muito mais caro, muito mais difícil de incorporar. Isso manteve em 23. Né? E é só para vocês terem ideia de como é que as coisas estão caminhando, a gente está discutindo como é que o sistema de saúde vai evoluir. O número de drogas em avaliação na onco hoje são mais de 2.500. Quando você pega todas as doenças, dá mais de 6.000. Isso é como está evoluindo o mundo na saúde, na oncologia, no mundo como um todo. Então, tudo isso só deve piorar. E aí, no SUS, a gente vê o seguinte, uma das coisas que a gente está fazendo hoje, na lei, é tentar ter uma verba específica para a oncologia. Hoje, a gente vai... normalmente, os países... Varia muito, mas os países... O número mais ou menos estável é que mais ou menos 6% do gasto da saúde é no câncer. 6%. Isso é mais ou menos estável. Isso aqui é um dado da União Europeia, em 1995, mais ou menos 5,9%. Em 2018 era 6,2%. Isso varia um pouco de país para país, né? Só que o tratamento com remédio subiu de 12% para 31%, de 2005 para 2018. O que sugere um uso não muito adequado, né? Mas quando a gente olha no SUS hoje, em 2023, do gasto, a gente só gastou 2,3%. Isso é só gasto federal, que é o principal financiador da oncologia no Brasil. Né? Grande parte está na quimioterapia, 63%. Só 15% está em cirurgia e 21% em rádio. 21% está em cirurgia, 15% em rádio. Então, hoje, a gente também está... A gente tem que ver como a gente vai gastar. Então, dentro dessa discussão da política, uma das discussões é que a gente deixe 4% para o governo federal, 3% para o Estado e 2% para município com mais de 200 mil pessoas. Né? Município com mais de 200 mil capitais. Né? Se jogaria esse valor, no total, para uns 12, 13 bilhões. Hoje a gente está em 4. Só do governo federal. A gente não sabe exatamente quanto que o Estado e o município gasta. E aí tem um problema prático, só para vocês verem como o problema é grande. Se você pegar o gasto com remédio na oncologia hoje, 82% desse gasto está na saúde suplementar, que cobre 25% da população. Então, apesar da gente gastar mais do que deveria, provavelmente, no SUS, a gente ainda tem muito pouco comparado ao que deveria ter. É um problema enorme para o país. Financiar a saúde. E aí é que você vê a população tendo que gastar. O gasto do bolso ele acontece em qualquer lugar. E, normalmente, quanto mais pobre é um país, mais as pessoas têm que gastar para ter acesso à saúde. Então, embora eu não saiba o tamanho do problema, eu posso dizer que ele é enorme. Só tem que medir melhor. Porque, na verdade, na saúde, a gente tem que não só identificar o problema, mas ver o tamanho dele, para você poder até hierarquizar e ver onde você vai atuar. Então, dentro da política de câncer hoje, né, como eu falei, eu ajudei a construir, a gente encaminhou para o Legislativo, para encaminhar para o Executivo, toda uma análise dos pontos principais, a gente preparou isso, encaminhou, eu participei disso também. E agora é a ideia da gente ter, a gente está criando um banco de dados, isso é um negócio legal. A gente está criando um banco de dados, que na verdade é uma plataforma onde a gente vai trazer
toda a informação que existe hoje consolidada. Isso vai permitir que as pessoas consigam entender exatamente o que está acontecendo. Isso vai por município, por estado, por região. A gente chega nas unidades habilitadas, tudo é georreferenciado, mapeia profissional, mapeia recurso humano, mapeia o que está acontecendo com as pessoas, caso de câncer. A gente está hoje revendo os números do INCA, porque o número do INCA ele é baseado numa metodologia de modelagem matemática. A modelagem matemática ela tem uma margem de erro muito grande, e a gente hoje já consegue chegar muito mais próximo da realidade através de dados do próprio SUS. A gente está trabalhando isso, a gente vai dar uma... Eu acredito que isso possa até mudar a forma como o cálculo é feito aqui para frente. A gente entender um pouco melhor o que é a demanda, para poder planejar o gasto, para poder tentar ajudar as pessoas a não gastar. Então, é um problema crescente, é um problema grande, com certeza. Hoje, mais de 30% do gasto na saúde é feito pelas pessoas do seu próprio bolso, sendo que mais ou menos os 25%, 27%, está gastando também pagando plano de saúde, então a gente está com uns 58%. 42% é público, e a gente não vê uma chance disso melhorar. E mesmo que a gente melhore, vai ser pouco, porque se eu gasto 2.000 e eu já gasto, e eu digo assim, não, eu tenho que dobrar esse valor, que é impossível na situação atual. Eu vou para 4. O lugar mais baixo tem 21. Então a gente vai estar longe de qualquer maneira. Então acho que cabe a gente hoje entender tudo isso, diagnosticar tudo isso, entender mais no detalhe exatamente onde o dinheiro está sendo gasto, como as pessoas estão gastando. Tem um dado do IBGE hoje que fala mais em remédio, mas tem que entender melhor. E, a partir daí, tentar implantar um programa que permita que a gente consiga entregar para a sociedade sem que as pessoas tenham que gastar tanto do bolso, porque, provavelmente, quem mais está sofrendo com isso são as pessoas mais pobres. Basicamente é isso. Obrigado. Vou botar aqui para ter pergunta. Bom, eu queria agradecer, assim, eu acho que o objetivo realmente de um painel como esse é a gente trazer esses temas à tona. Eu acho que as pessoas têm que, como já foi muito bem falado pela Jaqueline, pela Geórgia, a mulher não tem que ficar calada do que ela está pensando, e é isso mesmo, vamos aguentar, você já passou pelo mais difícil, está tudo bem. Então, a gente tem que realmente questionar, buscando sempre algo melhor. Fico muito feliz do Nelson desse tipo de painel, está sendo importante até para traçar essa nova política pública, porque e coloco o Grupo EVA aqui à disposição de estar junto aí na montagem de fluxos e tudo, no que a gente puder ajudar para estar construindo, para que novas pacientes não passem por muitas situações de que vivem hoje pela essa dificuldade, às vezes, de acesso e essa reabilitação pós-tratamento, porque, felizmente, os tratamentos estão melhores, as mulheres vão viver mais, e a gente tem que viver, não a qualquer preço, viver com qualidade. Então, André, acho que isso... Só uma coisa, só para claro. falar para eles. Você vê que o que a gente tem discutido hoje é que o que vale é a entrega. A gente, na saúde, promete muita coisa e entrega muito pouco. A gente tem uma capacidade de execução e entrega muito baixa. Então, a gente tem uma política de colo de útero, por exemplo. Você tem a política do diagnóstico precoce, você tem a vacina, e a mortalidade aumenta todo ano. Uma das coisas que a gente tem discutido hoje, não adianta você discutir ideia. Você tem que mostrar o que você entregou. Resultado final, né? Que vale o resultado. Sim. Então, hoje em dia, quando alguém me fala, olha, a gente tem isso. Eu falo, como é que era antes de você, como é que ficou depois e como é que você mediu. Se você não sabe, você está prometendo, mas você está meio perdido. E aí você vai ter que dizer, olha, por isso é que o diagnóstico, esse bloco, esse material que a gente está preparando, ele vai ser público. Essa plataforma ela vai ficar pública. É para ajudar a fazer um diagnóstico. Até para saber o que está acontecendo hoje. Aonde atuar, né?
Porque isso também traz o seguinte, quando você mostra o número, o número fala por ele mesmo. Só para você ter ideia, se a gente está levantando, está faltando a parte dos municípios, que são 5.570, é longo, né? Mas tem capital, tem estado, que você pega o gasto, você tem várias rúbricas, atenção primária, média e alta complexidade, você tem vigilância, e tem um que é outros. O outros é uma coisa meio vaga. Tem lugar que 70% são outros, entendeu? Não dá para ter 70% outros. Isso é dado oficial, isso é dado do CIOPS, não tem nada, é tudo dado, o banco ele é todo baseado em dado oficial, não tem nenhum dado que seja projetado, nada, tudo dado definido. E o dado tem que estar certo, porque isso aí é uma se estiver errado, estão lançando errado, isso é uma quebra de lei, não pode acontecer isso, né? Então, essa búsqueda a gente vai deixar claro, porque aí a sociedade pode cobrar, fica mais fácil. Sem dúvida, eu acho que essas informações transparentes são fundamentais. É importante a sociedade ter um grau de maturidade, até educacional, sobre a sua saúde, aonde está investindo o seu próprio dinheiro. O dinheiro é finito. Ele tem que ter investimentos em onde realmente vai fazer mais diferença e ajudar mais gente. Então, gerir uma saúde pública não é fácil, né? A gente sabe de todos os gargalos, as dificuldades, mas a população, de uma forma geral, tem que entender isso, porque também nós temos, às vezes, alguns recursos, coloco aqui a questão do HPV, do câncer de colo de útero, que a gente tem vacina disponível e tem um índice de adesão aquém do que deveria. Então, assim, será que nós estamos fazendo a nossa parte? Então, assim, ter noção aonde o dinheiro, o montante do que é gasto em saúde, aonde ele está sendo empregado, eu acho que é de extrema importância, para que cada um também faça a sua parte, né? Porque, de novo, o que vale é a entrega final, o resultado final. Que todos estamos buscando, o objetivo é único, que cada vez a gente tenha pessoas, infelizmente, ninguém quer ter câncer, mas a população está vivendo mais, esses riscos são crescentes para todos nós. Então, aonde a gente pode minimizar esses riscos? O que cada um de nós pode fazer? E saber desses números é fundamental. Pegando o gancho também, eu não sei, da questão aí da fertilidade, Nelson, se também está contemplado nessa linha aí, não. Tá. Ok, porque assim, a gente vê, Maurício, a questão da preservação de fertilidade, Maurício, acho que, não sei se comentou, da quantidade de pessoas que, apesar de muitas vezes partirem para uma técnica de preservação de fertilidade, há quantas daquelas que voltam a utilizar desse óvulo, muitas vezes congelado. Você quer comentar algo nesse sentido, Maurício? E também o número de serviços públicos que tem a preservação de fertilidade à disposição da população. Oi. Esse é um assunto super complexo, porque, quando a gente pensa em termos de saúde pública, as técnicas de reprodução assistida, fertilização in vitro, congelamento de óvulos, elas já praticamente não estão disponíveis. O acesso já é extremamente limitado a pouquíssimos hospitais de referência ou hospitais universitários que têm algum tipo de verba, que não é uma verba ligada diretamente ao SUS, para poder oferecer esse tipo de tratamento. Então, quando a gente pensa em larga escala, política pública, a verdade é que hoje a gente nem tem centros para poder oferecer esse tipo de tratamento para a população. Acho que esse é um lado. O outro lado é as questões financeiras envolvidas. São tratamentos caros e, de fato, a taxa de retorno para uso desse material biológico, ela hoje ainda é baixa. Hoje, os estudos mostram, e isso também é um dado mundial, não é um dado só brasileiro,
praticamente 10% das pessoas que congelam por motivo oncológico voltam para usar o material. 90% não volta, pelos mais diversos motivos. Algumas ficaram doentes no meio do caminho, outras não tiveram nenhum tipo de relacionamento, um status de relacionamento que as fizessem querer engravidar, tem os medos relacionados a uma possível gestação. Então, são diversos os motivos, mas muitas não voltam. Então, claro que, em termos de saúde pública, tudo isso tem que estar na conta e a gente sabe, a gente acabou de ver, né, as dificuldades. Perfeito. Eu vou buscar fechar aqui o nosso bloco, porque a gente tem um tempo que está ali se esgotando. Eu tenho só agradecer. Eu acho que o fato do Grupo EVA estar aqui é muito mais plantando uma semente da discussão de forma aberta do que a gente vive e de todas essas dificuldades que as pacientes com câncer ginecológico vivem no seu dia a dia. É importante ter o Nelson, uma pessoa pública que dê nessa discussão, trazendo um outro lado da moeda que eu acho que é importante a gente, como grupo, como sociedade, está percebendo que existem barreiras, existem dificuldades do outro lado e que todos nós precisamos caminhar juntos para que a gente tenha um desfecho final positivo para todos. Então, eu só tenho a agradecer a todos que estão aqui presentes, que estão aqui nos ouvindo, né? E a todos que compuseram a mesa e que geraram todos esses tipos de alertas e discussões. Só agradecer. Eu queria ver se alguém tem alguma... eu estou sem o iPad aqui, mas se tiver alguém que queira falar algo ou perguntar algo, a gente ainda tem um tempinho. Se não, a gente encerra e agradeço mais uma vez a oportunidade do TJCC por essa mesa, por esse painel e essa oportunidade da gente já estar discutindo um tema tão importante e tão dolorido para muitas das nossas pacientes. Tá? Muito obrigada a todos aqui.